aí em relação ao pai de Mauro Cid. Eu estou contando aqui no blog, o Vinícius Cassella tem as informações aqui, ó, que é justamente sobre a movimentação, deixa eu colocar aqui direitinho, do pai do Mauro Cid. Movimentações atípicas que foram registradas pelo COAF de quase 4 milhões de reais em um ano. Deixa eu dar o detalhamento aqui, que é importante. Essas operações foram feitas entre fevereiro de 2022, maio de 2023, são 3.914.157 reais. E eu queria mostrar aqui, então, gente, também, que teve toda uma negociação, tem toda a linha que o Vinícius Cassella está contando, e aí o que entrou e o que saiu da conta. Então, o general Cid recebeu 1.949.000 e enviou 1.965.000. Quero dar uma informação importante, ó, lá no blog vocês têm todas as informações, QR Code na tela também. E quero dar uma informação, já chamar a Dani para conversar, que é o seguinte, Dani, nesse relatório tem algo que chamou bastante a atenção dos investigadores, que é o seguinte: além do valor ser atípico e não bater com o patrimônio, com o valor do salário do pai do Mauro Cid, que é um salário de 28 mil, eles também encontraram o seguinte: chamou a atenção do COAF que eram todos repasses fracionados. Repasses de 152 mil ao todo, Leilane e Dani, e eles faziam, gente, um fracionamento de até 3 mil dólares. Valor sempre chegando até 3 mil, não ultrapassando, porque dessa forma você faz a transferência, só que não é obrigado a dizer por quê. Aquele fracionamento que a gente sabe que o COAF já vai ali seguindo a pista. E aí o COAF diz o seguinte: chama essas transferências de unilaterais, fala que o pai do Mauro Cid fez essas transferências para as próprias contas de uma forma fracionada, com valores até 3 mil dólares, e conclui: esse tipo de ação de fazer transferência fracionada impede saber qual é a real origem e o destino dos recursos. Então a gente vê novamente um fracionamento aí, só que nessa investigação das joias e esculturas, é tanta coisa nova, viu, Dani? Camila, o Leilane sacudiu a cabeça quando Camila falou: a gente vê novamente essa coisa do fracionamento. Por quê, Leilane? Porque a gente tem visto isso em outras ações, né? Inclusive aqui da Rachadinha, no Rio de Janeiro. Desde os tempos mais primórdios do bolsonarismo, antes da eleição dele em 18, veio essa marca, né? Depósitos fracionados na conta de aliados ou parentes do ex-presidente da República. Gente, fica comigo, todo mundo, porque a partir de agora você vai ter em primeira mão todo o cronograma, o passo a passo dessa investigação deflagrada hoje pela Polícia Federal. Ih, desculpa, Vivi, quebrei sua perna. Pronto, fui eu. Vamos lá, gente, para você entender um pouco o que aconteceu, eu vou trazer para vocês datas, entrada e saída, mensagem. Tudo que a Polícia Federal tem para robustecer a suspeita, revelada pela Natuza Neri, de que o Rolex, dado pelos árabes a Jair Messias Bolsonaro, foi vendido nos Estados Unidos. O dinheiro desse Rolex foi depositado na conta do pai de Mauro Cid, o general Mauro Cid. E é por isso que hoje ele foi alvo dessa batida. Celular na mão, informação para você aqui agora. Vamos juntos trazendo todo o detalhamento. Pega papel e caneta porque você vai conseguir, junto com o calendário, traçar exatamente tudo o que aconteceu. A Polícia Federal descobriu que houve a venda do Rolex em Miami. Qual era o procedimento segundo a investigação? O Cid levava para o pai, Mauro Cid, o general, que levava para as lojas e vendia. O dinheiro, então, era depositado na própria conta do general Mauro Cid. Isso está coreografado no relatório da Polícia Federal. Então, Cid pegava as peças, e a gente vai falar a partir de agora em as peças, porque eles tentaram vender, segundo a apuração do Trali, de tudo. Joias, esculturas, várias outras coisas. Então, as peças eram levadas para o Cid, que entregava para o general Mauro Cid, pai dele. Esse general vendia e depositava na própria conta o dinheiro. E aí um Rolex chamou a atenção da Polícia Federal. É aquele Rolex do conjunto de joias enviadas pela Arábia Saudita. O Rolex, segundo a fonte me disse, é interessante. Por quê? Como a Natuza revelou,
O Tribunal de Contas da União abre a investigação depois que o Estadão estoura a matéria das joias da Michelle Bolsonaro. Foi assim que o Estadão apresentou a reportagem, é por isso que eu vou chamar dessa forma, embora ela diga que ela jamais nem viu essas joias. Beleza. Quando estoura a matéria, o Tribunal de Contas da União é instado e entra no assunto. A partir desse momento, bate o desespero, porque o conjunto de joias recebido por Bolsonaro, que veio na mala de um militar, do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, já tinha sido vendido. E aí, no dia 15 de março, começa-se a discutir a operação de resgate do Rolex de ouro vendido abertamente. E aí, gente, tem um problema, que é o atual advogado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Fábio Weingarten, a quem eu já procurei para trazer o outro lado, dispara uma mensagem a Cid e eles dois conversam sobre a necessidade de reaver o relógio, ou seja, recomprar o Rolex que eles tinham vendido. Anote aí, isso é 15 de março, quando o TCU entra no caso, porque eles tinham medo de o Tribunal de Contas determinar a imediata devolução. Vale a pena aqui fazer um parêntese. Naquela ocasião, o ministro Augusto Nardes havia dado uma decisão, primeiro, que Bolsonaro guardasse as peças, acautelasse as peças, muito contestada. Depois o caso vai ao plenário e o plenário ordena a volta dessas peças para o Brasil. Esse tempo foi fundamental para que o relógio fosse recomprado. A partir daí, em que se decide a operação reaver o relógio vendido, eles escalam alguém de confiança para fazer o trabalho. Quem? Frederic Wassef, aquele ex-advogado de Bolsonaro, uma figura, uma espécie de eminência parda no governo dele. E a PF sabe exatamente quando ele entra nos Estados Unidos. Ele pega um voo de Campinas para os Estados Unidos, ele desembarca em Fort Lauderdale no dia 11 de março e passa a negociar a recompra do relógio. O Wassef cumpre com o serviço que lhe foi encomendado. Aí o Cid é avisado, isso a PF também já tem. Olha, deu certo, rolou, recomprei. E aí o Cid embarca para os Estados Unidos também, ele já estava no Brasil, de Campinas para Fort Lauderdale, recebe o relógio e volta para o país com ele no dia 28 de março. Esse é o cronograma, foram cerca de 17 dias de crise para recomprar o relógio que era do Brasil, segundo decidiu o Tribunal de Contas da União, e foi vendido para ser incorporado ao patrimônio de Jair Messias Bolsonaro.